Gostaria de iniciar dando a palavra ao senhor Gustavo Ponte, que é superintendente adjunto da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica da EPE, tá? Que falará sobre energias renováveis no contexto brasileiro. Olá, Gustavo, um prazer, muito obrigado pela sua presença e a confirmação. Estamos felizes de tê-lo conosco. Oi, Rodrigo, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar aqui sobre energias renováveis e como é que elas se inserem no planejamento energético, falar um pouquinho dos estudos nossos da EPE. Então, deixa eu compartilhar rapidinho uma apresentação com vocês. Claro, claro. Janela. Espero que esteja aparecendo aí para vocês já minha tela. Então, bom, antes, só falando um pouquinho sobre quem é a EPE, é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, e a nossa finalidade é elaborar os estudos para subsidiar a política energética nacional. E nós fazemos isso por meio de publicações, relatórios, planos, dos mais variados assuntos dentro do espectro de planejamento energético. E por energético, vale lembrar que a gente está falando não só de eletricidade, que é a minha área, mas também petróleo, gás natural, biocombustíveis, meio ambiente, enfim. Aqui estão alguns exemplos dos estudos publicados por nós recentemente. E aqui outros exemplos também das nossas principais publicações, eu vou falar um pouquinho de cada uma. Temos o Balanço Energético Nacional, o Plano Nacional de Energia e o Plano Decenal também. E, bom, antes de entrar nos planos, acho que vale uma contextualização sobre as características da matriz energética brasileira, porque o Brasil, sem dúvidas, é uma referência em energias renováveis, porque a gente tem uma matriz historicamente limpa, e isso falando em matriz energética, que é o gráfico aqui da esquerda. Se a gente der um zoom e olhar a matriz elétrica, o gráfico da direita, essa característica fica ainda mais evidente. Inclusive, teve um estudo recente da IRENA que mostrou a participação das renováveis nas matrizes das 20 maiores economias mundiais. E o Brasil está em primeiro lugar. E essas características fazem com que a nossa intensidade de emissões de CO2 equivalente seja particularmente baixa quando comparada às outras matrizes no mundo. E nos últimos anos, nós também temos vivido uma mudança da nossa matriz. Se antes as hidrelétricas representavam quase 80% da capacidade instalada, mais recentemente a expansão tem sido dominada pelas fontes solar, fotovoltaica, eólica e biomassa, com custos cada vez menores, como mostra esse gráfico aqui de cima, com os resultados dos leilões de energia. E no plano decenal, nós já vislumbramos uma tendência de continuidade desse movimento, que é o que mostra o gráfico de baixo, ou seja, essa linha verde só vai crescendo, a participação dessas novas renováveis. E a expansão dessas fontes, ela se reflete nas nossas publicações, já que elas têm sido tema de diversos estudos da EPE. Aqui estão alguns exemplos de estudos sobre eólica, mostrando a caracterização do recurso, e para isso nós temos o sistema AMA, que recebe medições de vento de mais de 600 estações anemométricas de alta qualidade. Temos também um estudo mostrando a evolução técnica dos projetos nos leilões, outro falando sobre o perfil de vento no Nordeste, onde estão 90% dos parques eólicos em operação, e um mais recente falando das alternativas após o fim da vida útil dessas usinas, já que as primeiras usinas lá atrás, elas já chegaram ou estão chegando nesse marco. Igualmente, para a fonte solar, temos alguns estudos publicados sobre a irradiação, as características dos projetos, a contribuição dessa fonte para o atendimento à carga, o efeito portfólio, a geração distribuída, enfim, são várias formas de aproveitamento. E, da mesma forma, né, biomassa, com destaque aqui um estudo que nós apresentamos mostrando a localização das usinas, com destaque para aquelas a partir da cana-de-açúcar e dos seus subprodutos, mostrando que eles estão concentrados ali no Sudeste, no Centro-Oeste, e que o preço negociado no leilão também vem caindo. E aí, entrando nos nossos planos, até aqui eu falei basicamente de passado e presente, né, com algumas tendências, mas olhando agora para o futuro e começando pelo plano de longo prazo, o nosso PNE 2050.
ele traz estimativas de crescimento da demanda e os possíveis caminhos para atender esse incremento, considerando os pilares de segurança do suprimento, competitividade, desenvolvimento socioeconômico e, claro, cuidado com os impactos socioambientais. E o objetivo desse plano não é tanto calcular o quanto que a gente vai ter de fonte A ou B no futuro, mas sim de identificar tendências e trajetórias a serem seguidas para que a gente possa se preparar para essas mudanças e para a transição energética. E essa identificação ela vai subsidiar a definição da política energética, que, por sua vez, vai orientar os investimentos e ampliar a competitividade das diversas fontes no país. E para isso, como são várias incertezas intrínsecas ao planejamento de longo prazo, o plano ele parte de um cone de possibilidades para considerar diferentes trajetórias, mas o que importa é que todos os caminhos apontam para o aproveitamento da diversidade de recursos e para uma boa competitividade nesse aproveitamento. E a questão, então, é identificar os desafios para cada um desses caminhos. E dentre os diversos temas que a gente aborda no plano, eu não poderia deixar de falar da transição energética e das mudanças climáticas, e no documento a gente já aponta os principais desafios do país, com algumas sugestões de endereçamento, e também mostrando, entrando só algum detalhe das fontes solar e eólica no plano, só como exemplo, elas tendem a ser o carro-chefe da expansão nesse horizonte, e os resultados do PNE, eles se mostram, inclusive, compatíveis com um estudo divulgado recentemente pela Agência Internacional de Energia, que são os gráficos aqui da esquerda, que ele mostra as tendências, desafios e requisitos para se atingir a neutralidade de carbono em 2050, ou seja, nosso planejamento está alinhado e mostrando resultados promissores. E dentro daquela ideia que eu mencionei de traçar trajetórias, o plano ele busca mostrar os pontos fortes do país, com destaque para a abundância e diversidade dos recursos energéticos disponíveis para expansão. E falando agora do plano decenal, esse horizonte um pouquinho menor de planejamento, eu trouxe alguns resultados do PDE 2030, que foi aprovado no início desse ano. Aqui eu trouxe alguns números, né, dos resultados consolidados do plano. Ele traz algumas análises quantitativas sobre a expansão do sistema, e esses números dão uma ordem de grandeza do volume de investimentos associados à expansão da geração de energia, da transmissão, da exploração e produção de óleo e gás e dos biocombustíveis também. Então, são valores significativos até 2030. E, bom, o plano mostra como a nossa oferta interna de energia deve crescer e seguir bastante diversificada nos próximos anos. E, em termos de matriz elétrica, o destaque, mais uma vez, fica para a eólica e para a solar, inclusive na modalidade distribuída. Aqui estão mostrados os incrementos esperados dessas fontes nos próximos anos, mas lembrando que o plano ele é indicativo, ou seja, não são metas, mas estimativas do que deve acontecer para que a gente possa se preparar para esse movimento. E, da mesma forma como a geração deve aumentar, nós devemos ter muitos reforços na transmissão, e muito em função, muito para acomodar o crescimento das fontes no sistema. E queria aproveitar para trazer já uma novidade, que nós já estamos trabalhando no próximo PDE, o PDE 2031, inclusive já divulgamos alguns cadernos e resultados parciais que estão no nosso site. E um desses cadernos é o de micro e mini geração distribuída. Aqui nesse gráfico da direita estão as projeções atualizadas, e na esquerda nós mostramos que a geração fotovoltaica distribuída foi a solução que mais cresceu em 2020, e essas estimativas que nós fazemos para os próximos anos, no gráfico da direita, pode reparar que são diferentes trajetórias, diferentes cenários de crescimento. Foi uma forma de representar as alternativas regulatórias do sistema de compensação, que estão em discussão no Congresso agora, mas o recado é, qualquer que seja o cenário, está muito claro o que vai ter um crescimento bastante acelerado da GD até 2031. E, bom, falei muito de eólica, de solar, das fontes mais convencionais, se é que a gente pode dizer assim, mas nós temos uma série de tecnologias que estão no nosso radar, que foram objeto dos estudos da EPE e que se apresentam como promissoras, como, por exemplo, os sistemas de armazenamento, e a gente pode falar isso de
tanto de baterias quanto de usinas hidrelétricas reversíveis. Temos aqui algumas publicações nossas nesse tema. Podemos falar também de explorar ainda mais as hidrelétricas existentes, com ações de repotenciação e modernização, trazendo ganhos de eficiência. E nesse estudo nós estimamos um potencial de quase 50 gigawatts que seriam passíveis de repotenciação, distribuídos em 51 usinas. Podemos falar de biogás também, temos uma série de estudos, inclusive uma plataforma com dados de resíduos agropecuários e urbanos, nesse site aqui embaixo. Temos estudos sobre fotovoltaica flutuante, mostrando algumas vantagens dessa tecnologia, mas também alguns desafios, e já existem algumas plantas piloto em operação no país. E usinas híbridas, por exemplo, são outro assunto que nós temos nos dedicado bastante, com vários estudos aqui mostrados nesse slide. E esses arranjos híbridos, eles vão permitir que a gente tire proveito da complementariedade dos recursos e otimizar, assim, o uso da rede de transmissão. E o ponto positivo é que a ANEEL já está tratando da regulamentação dessas usinas. Uma outra tecnologia promissora é a eólica offshore. No ano passado, nós publicamos o roadmap dessa fonte, mostrando o enorme potencial disponível e as oportunidades desse aproveitamento, bem como seus desafios. E, claro, o assunto mais falado ultimamente, o hidrogênio. Há alguns meses nós publicamos na EPE um estudo com as bases para a estratégia nacional, e em seguida, alguns dias atrás, foram divulgadas as diretrizes para o Programa Nacional de Hidrogênio. E aqui se abrem diversas oportunidades para o Brasil, dado o nosso potencial para produção e suprimento a custos competitivos internacionalmente. Então, para concluir um resuminho do que eu tentei trazer aqui de mensagem para vocês, o Brasil ele já é um líder mundial em termos de participação de fontes renováveis, sobretudo na matriz elétrica. E, de acordo com os nossos planos, há uma clara tendência de continuidade dessa característica, mas com uma participação cada vez maior da eólica e da solar. E quando a gente olha para o nosso plano de longo prazo, o PNE 2050, uma das principais mensagens é: nós temos pela frente um bom desafio de administrar a abundância dos recursos energéticos disponíveis, sendo que muitos deles são renováveis e, inclusive, já competitivos. Uma outra conclusão é que nós temos várias novas tecnologias no nosso radar do planejamento, e que elas devem contribuir para diversificar ainda mais a nossa matriz e manter o nosso alto nível de renovabilidade. Enfim, como viram, eu trouxe muitos slides e passei bem rápido por alguns deles, mas a intenção era mostrar a quantidade de estudos que nós fazemos na EPE e a relevância das renováveis no planejamento. A apresentação vai ficar disponível com os links para cada estudo, para quem se interessar, alguns inclusive em inglês também. Com isso eu agradeço a atenção e fico à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado pela apresentação e também por mostrar o papel da EPE aqui no Brasil, dando bases aí até para a Estratégia Nacional de Hidrogênio. Muito bacana ver o que vocês têm feito aqui, né, para o Brasil, né? Agradeço muito a sua presença mais uma vez.